Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te mostrar fazer esse efeito de 3D dentro do Illustrator. Rápido e fácil. Roda a vinheta aí que vamos falar sobre isso. Certo, pessoal? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues, sou produtor de material aqui do canal e eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que agora a gente tá indo com tudo, 3 vídeos por semana e nas próximas semanas eu entrarei com lives semanais. Ó, galera, o Illustrator, com o tempo, ele veio evoluindo muito nessa parada de 3D. Antigamente a gente só podia fazer uma frescurinha, transformar uma linha em um vetor, tudo mais. Agora ele literalmente está com uma ferramenta surreal de tridimensionalismo para criar como elementos como você está vendo aqui agora. Certo, galera? Mas como a gente pode fazer isso? Primeira coisa, eu vou selecionar aqui e vou remover no meu efeito. Primeira coisa, a gente precisa de um vetor que seja agrupado ou que não esteja, isso não importa. A gente precisa apenas de um vetor, certo? Ó, tendo esse vetor, você vai abrir o painel de 3D. No meu caso, ele já está aberto aqui, mas basta você vir em Window, 3D and Metro. Pronto, vai abrir esse painelzinho aqui. E o primeiro painel, ele é dividido em 3 elementos: Object, Metro e Light. Objeto é o objeto em si, materiais são os materiais que eu posso inserir no meu elemento, e a opção de Light, que seria a luz. Olha só, em Object eu tenho 3 elementos: Plan, Extrude, Resolve e Infrite. O Resolve, ele é como se fosse uma aula que a gente tem de 3D aqui, que a gente consegue transformar uma linha em vetor ou um objeto 3D. Mas aqui no caso eu vou trabalhar com o Extrude. Ó, se eu clicar aqui no meu objeto e clicar, por exemplo, Plan, eu vou transformar o meu elemento em um papel, ó, em um papel. Certo? Então, só isso. Agora, vamos só colocar aqui, ó. Eu vou colocar a seguinte configuração: 62, 40, que seria no eixo Y, e aqui eu vou colocar o meu valor de 20, por exemplo. Olha só. E aqui em perspectiva eu vou jogar um pouquinho mais para cá. Certo? Esse aqui é o plano, né? E se eu clicar em Extrude, boom! Uai, Daniel, não aconteceu nada. Por quê? Por causa desse depth. O depth, ele nada mais que é a profundidade do seu vídeo. Então, ó, se eu clicar aqui em aumentar, olha só. Quanto mais fundo ele vai ficar. Então, por exemplo, vou colocar aqui uns 30. Olha só, você já tem uma profundidade. Aí você tem a opção de Turn Cap Solid Appearance ou esse outro aqui, que ele vai pegar apenas as linhas. Fica a sua escolha. No meu caso, eu vou utilizar aqui. Aí, ó, abaixo eu tenho o Bevel. O Bevel nada mais nada menos que é o mesmo esqueminha que a gente encontra no Bevel normal. Então, eu vou ativar, lembrando que a utilização do Bevel, ele vai tornar o seu projeto um pouco mais pesadinho. Então, sempre é bom você tomar cuidado com isso, ó. Width, pronto, olha lá. Zerou. Se eu colocar aqui uns 5%, ele vai ressaltar o seu desenho, o seu layout. Ó, eu tenho a opção de 8, ó. Aumentar ou diminuir, ó. Eu tenho a opção de Repeat, que eu vou repetir algumas bordas. E aqui o estilo do Bevel. Eu não vou entrar muito nessa parte para não ficar tão pesado. Só vou colocar aqui em Road para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou colocar aqui uma coisinha de Space, ó, para ficar mais suave. Certo? Eu tenho Bevel Inside, que é o Bevel interno, que eu posso colocar, ó, que é no caso aqui, ó. Então vamos, por exemplo, eu posso vir aqui e dar uma escala no meu objeto, ó. Vou selecionar ele, pressionar a tecla Shift, Alt, para crescer no mesmo ambiente, ó, Ctrl 0, vamos aumentar mais ainda aqui, ó, viu que legal? Então, agora a gente tem essa opção, lembrando, você mudou o objeto, você tem que mudar a profundidade, então, 50, opa, olha lá, 50, então você pode ver que eu aumentei essa profundidade em si, ok? Seleciono novamente, aqui abaixo eu tenho a opção de Rotation, que a gente viu na primeira instância, né? E a perspectiva para melhorar a pré-visualização. Essa aqui é a base dos objetos tridimensionais, o Extrude, de posicionamento. E eu tenho 2 elementos, materiais. Materiais vão ser a textura. Lembrando que você pode criar totalmente um ambiente tridimensional utilizando essas texturas. Por exemplo, aqui a gente está só num plano direto, né? Agora, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um plano de madeira, eu consigo, olha só. Automaticamente
todo o meu relevo que eu criei, ele vai estar numa perspectiva de relevo de madeira. No caso aqui, eu acho que é couro, se eu não me engano. Mas, por exemplo, aqui, ó, dá um duplo clique, ele vai colocar. Lembrando que todos esses elementos, eles vão pesar mais. Então, aquela ideia de você criar uma textura em um ambiente e trazer para o Illustrator, isso você já elimina porque a gente já consegue criar. Ah, Daniel, fiz cagada. Só você clicar em Defaults, que ele vai atribuir a textura, o material original. E por último, temos Lighting. O Light seria nada mais ou menos que a luz. É a luz que você está me vendo. Então, ó, aqui eu tenho 4 tipos de luz. A luz Standard, a luz difusa, a Top Left, a top à direita e a top à esquerda. Entende? A esquerda e a direita. Então, por exemplo, Diffuse. Ela vai ter uma sombra difusa. Por exemplo, essa luz que você está me vendo é uma luz difusa. Ela está bem difusa, bem distante. Agora, se eu tivesse uma luz mais dura e mais forte, ela seria com sombras mais presentes, uma sombra mais forte, como é o caso aqui que você está vendo. E o Top Left, essa luz que ela está aqui, ó. Ela está aqui, mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. E Top Light, ela está em outra posição, ó. Certo? Então, ó, só confunda aqui esse left lá e right. Essa aqui, você pode ver a diferença que ela fica aqui e a outra aqui. Então, a outra tá pegando dessa ponta aqui. Mas, Daniel, beleza. Qual luz você me recomenda usar? Aqui mais te agrada. Por exemplo, eu gosto dessa difusa. Porque, olha só, as sombras ficam mais homogêneas, fica mais suave. E aqui embaixo eu tenho a opção de cor. Se eu mudar a cor, vai interferir diretamente na cor do meu elemento. Então, ó, eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de cor que eu coloco, ó. Se eu colocar um preto, olha lá, vai ficar tudo escuro. Então, a cor mais padrão é o branco ali para deixar a cor mais natural possível e fiel. Aí eu tenho a opção de intensidade, eu posso intensificar essa luz. Eu posso trabalhar a rotação dessa luz. No caso aqui, como é uma luz difusa, ela tá pegando de cima, ela não vai fazer tanta diferença. Ó, rate, ó, eu posso modificar o posicionamento da minha luz agora, ó. Olha lá. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Na hora que eu tenho uma textura desse ponto para esse ponto. Aí sim, a rotação ela vai interferir aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, pá. Então você pode ver que eu tenho uma luz totalmente diferente. E software seria a intensidade, ó. Aqui eu deixo ela mais dura e aqui eu deixo ela mais soft. Daniel, mas como é que eu vou ver se essa luz está soft ou não? Através das sombras. Se eu vier aqui em Shadow, eu vou habilitar. Olha só, agora sim eu consigo ver onde é que está o posicionamento da minha luz. Ela está aqui, entendeu? Então, ó, vamos modificar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a minha luz aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar a minha luz. Ó, vamos rotacionar aqui, ó. Olha só. Eu quero ela aqui. Software, eu vou aumentar ela aqui. E Rate eu vou diminuir um pouquinho mais, ó. Ah, Adriano, eu quero resetar. Basta você clicar em Standard e aqui de novo, ó. Agora você percebe que a minha luz está de cima. Beleza? Aqui em sombras eu tenho duas opções. Behind Object e Below Object. O Behind é para fora do objeto. E o Below é interno. Meu inglês está muito bom. Mas, ó, se eu colocar em Display, olha lá que da hora. Olha só que da hora que fica, ó. Entenderam como é que ficou? Ficou legal? Ó, e o meu software, agora ele entra em ação, ó. Se eu deixar aqui, ó, uma luz mais dura, uma luz mais ajustada, ó. E aqui eu posso trabalhar muito bem esse posicionamento aqui. Logicamente que você pode trabalhar aqui, ó. Joga aqui. Intensity, ó. Você pode diminuir aqui um pouquinho. Pode vir em Radio, ó. Então, você tem total liberdade. Lembrando que essa sombra também vai ser de acordo com a sua luz, ó. Então, se eu mudar aqui, ó, você pode ver que a luz, ela tá sendo trabalhada de uma forma diferente. E, logicamente, com a posição do seu objeto. Então, se você vier aqui agora, lembrando, ele vai começar a travar. E você, por exemplo, modificar aqui, olha só. Você vai ver que a luz se mantém, mas o objeto não, ó. O objeto eu mudo, mas a sombra, ela se mantém fixa a toda essa brincadeira que eu quero trabalhar. E o único detalhe aqui que eu quero dizer é o seguinte. Daniel, como é que eu faço para melhorar a qualidade do meu desenho, da minha animação, do meu objeto? Aí é muito simples. É como você vai fazer com que o Illustrator reconheça o seu objeto 3D. Só vou voltar ali para aquelas configurações que tava, ó, para a gente ter o mesmo padrão de visualização, ó. Você tá vendo aqui, ó, eu vou vir aqui em Effects, tá vendo esse nome? Document Raster Effect Settings. Esse é um dos métodos para melhorar a qualidade da sua pré-visualização. Esse aqui vai ser como o seu objeto no final da exportação vai sair.
Então, aqui no caso, Resolute, você pode colocar até 300 dpi, você pode colocar a opção de Anti-Alias, Create Clip Mask, preservação spot de cor. Isso aqui é o básico, você tem que configurar. E o segundo elemento que ele é assim, você pode escolher utilizar ou não utilizar, a opção de Ray Trace. A opção de Ray Trace ele vai utilizar um pouco a parte da placa de vídeo. Ó, então, clica aqui, vamos aqui, Render Vector, e aqui. E aí você colocar aqui em Height e colocar Render, ele vai renderizar o seu objeto 3D, trazendo mais qualidade, olha só. Olha lá. Você viu que ele renderizou? Isso aqui vai ser o objeto final, ó. Ah, Daniel, e se eu mudar? Vamos mudar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Se eu colocar aqui a opção aqui, ó, vamos colocar aqui uns 22. Ele vai resetar aquele render e vai renderizar novamente em real time. Isso aqui é bom? É, mas é bom você adicionar isso aqui quando você estiver finalizando a sua peça, para não travar toda hora. Então, galera, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham atribuído esse material e, claro, que some a ideia de vocês.